Aceitar. Mas o que é isso de aceitar? Eu tenho que aceitar que a minha vida é puro sofrimento e é isso e acabou? E aí vem aquela frase, aceita que dói menos. Eu já disse para vocês aqui que eu não gosto dessa frase, porque enquanto você está no processo de aceitação, não dói menos. Pode até doer mais. Ou seja, essa frase não é uma verdade. Mas é possível sim passar pelo processo de aceitação e depois dele conseguir ter uma saúde mais equilibrada mentalmente falando e emocionalmente também. Mas então, Bia, quando que vai parar de doer? Se quando eu tô sofrendo tá doendo, se eu for aceitar vai doer, quando que para de doer? Eu sou a Bia e esse é o Quando a Vida Começa aos 38, um canal que faz parte da minha iniciativa Escolha a Vida, que tem o propósito de ajudar pessoas que estão passando pelo processo da depressão, processo pelo qual eu passei, e eu venho aqui contar a minha história de superação para tentar ajudar um pouquinho. Se você conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe. Quem sabe, como eu sempre digo, você e eu podemos ajudar um pouquinho também. Quando eu estava passando pelo processo da aceitação, não foi neste momento em que as coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei lá com 37 anos fazendo meditação, descobrindo essa coisa da meditação, e através dela eu fui descobrindo também esse processo da aceitação. E eu fiquei por um tempo, posso dizer alguns meses, neste processo de aceitação, tentando entender o que acontecia na minha vida naquele momento, o que eu precisava ressignificar. Mas antes disso eu precisava aceitar que havia um problema para ressignificar. Então, neste primeiro momento, não foi aonde começou a mudança, mas foi uma preparação para começar a mudar. Olhar para as minhas feridas, aceitar que havia um problema a ser tratado, parar de ignorar a minha dor, esconder a minha dor e olhar para ela, aceitar que havia de fato uma dor ali a ser tratada, não foi fácil. Muito pelo contrário. Doeu bastante. Doeu muito. Foram várias coisas que eu tive que olhar e aceitar que estavam se passando ali naquele momento. Como, por exemplo, eu querer controlar tudo. Eu tive que aceitar que nem tudo eu podia controlar. E quanto mais eu tentava ficar no controle de tudo, mais eu me angustiava, eu me atormentava com essa mania de querer controlar tudo, querer tudo do meu jeito, fazer tudo do meu jeito, era angustiante. E eu tive que aceitar que algumas coisas não dependiam de mim e que ia sair do meu controle, não ia ser feito do meu jeito, porque, como eu disse, não dependia só de mim. E como sempre eu pego um caderninho para fazer anotações, aqui vem o primeiro exercício. Eu comecei a anotar tudo que não estava sob meu controle, que não dependia somente de mim, que me trazia angústia por querer controlar, mas não tinha como. Para mim não foi fácil, mas eu tive que olhar para isso, para depois, num segundo momento, trabalhar isso e ressignificar isso também. Aceitar que existiu um problema na infância
e que esse problema está interferindo na vida adulta, não é fácil. Porque você tem que olhar para ele. Muitas das vezes a gente não quer olhar para esse problema. A gente não quer tratar, ressignificar, porque a gente não quer nem sequer lembrar que existiu. Se por acaso for o seu caso, nesse sentido, é melhor que, se você for trabalhar isso, trabalhe com um profissional. Ele vai saber te direcionar como olhar para isso primeiro, para poder tratar. Mas não é fácil. Não é fácil e dói demais. Aceitar que a gente vem crescendo com crenças limitantes, pensamentos que não são verdades, que a gente criou aqui na nossa cabeça ou colocaram na nossa cabeça que aquilo é uma verdade, quando na verdade não é. Aceitar que muitas das coisas que nós acreditávamos ser verdade não é fácil. Porque aqui a gente entra numa coisa mais como uma filosofia de vida, uma história familiar, uma crença que vem de família. Então, olhar para isso também não é fácil, é difícil e pode doer também. Mas a boa notícia é que depois que você passa pelo processo da aceitação, aceitar que existe algo ali que precisa ser trabalhado, vem o tratamento. E aí você sabe o que precisa tratar, né? A gente aceita, quando aceita a gente vai para o quê? Tratar aquilo que a gente aceitou. E não é um aceitar no sentido de é isso, eu vou viver isso a vida inteira. Não, é aceitar que existe aquela situação, mas não se conformar que precisa viver dessa maneira. E é aí que entra o tratamento. E o tratamento vem para mudarmos, ressignificarmos. Tem coisa que a gente aceita, são condições da vida que não tem como mudar, né? Eu sei disso. Mas com o tratamento, a gente aprende a ter uma visão, uma perspectiva, um posicionamento diferente do que a gente vinha tendo diante dessa condição que nós aceitamos, que ela não pode mudar. O que vai mudar é aqui e aqui. Nossa visão, nossa perspectiva, nosso posicionamento, como a gente vai passar a lidar com essa situação após fazer esse tratamento. Depois de passar o processo da aceitação e fazer o tratamento disso, a gente consegue seguir a nossa vida com menos angústia, com menos sofrimento o tempo todo. Porque, de novo, ter saúde mental não é ausência de desafios, de problemas. Nós sempre vamos ter desafios e problemas na vida para enfrentar. Mas a saúde mental, ela nos ajuda a enfrentá-los de uma maneira diferente. Com mais força, com mais resiliência, abraçando mais as coisas boas que a gente tem na vida, olhando mais para as coisas boas que a gente tem na vida. Porque todos os momentos passam. Os não tão bons, os bons, tudo nessa vida é passageiro. E a gente tem que tentar passar essa vida passageira da melhor maneira que a gente consegue. Esse foi um vídeo curtinho sobre aceitação. Já fazia um tempinho que eu queria falar com vocês sobre esse tema, porque realmente aceitar não é fácil, mas eu quero fazer vocês refletirem um pouquinho, que mesmo que determinado exercício que a gente faça seja muito incômodo, acompanhado de um profissional,
a gente pode fazer esse incômodo diminuir ou até ser dissipado. Então vale a pena a gente fazer esses exercícios, buscar a ajuda profissional, aceitar o que precisa ser aceitado, mas nunca se conformar com a situação, mesmo que você não consiga mudar a condição, como eu disse. Você pode, através de um tratamento, mudar a sua mentalidade diante daquilo e o seu posicionamento também para te trazer menos angústia e sofrimento. E aqui fica o meu pedido para vocês, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês e acham que vai ajudar mais gente. Curta, compartilhe esse conteúdo para chegar para mais pessoas, para a gente aumentar essa nossa rede de apoio do Escolha a Vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho. E nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo.